and I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility. Eu acho engraçado como quando você abre o TikTok ou qualquer rede social, o Ian sempre vai estar naquelas listas de vilões mais cruéis ou mais maldosos de todos os tempos, quando na verdade ele só é mal escrito mesmo. Ele é como uma criança birrenta que quer ter aquilo que não pode e nem precisa ter. É como se o próprio autor não entendesse que o sentido que ele propôs ao seu personagem não faz sentido algum. Ele trata e desenvolve o seu personagem como um ser que ele não é. Ele o trata não como um ser onipotente superior a qualquer consciência humana, mas como um ser onipotente, com uma consciência e pensamentos humanizados e infantis, onde mesmo ele tendo as ferramentas e soluções necessárias para contornar ou pelo menos suprir parcialmente seus desejos, ele ainda assim age como se não tivesse. E é exatamente isso que o torna um bom personagem, apesar de ser mal escrito e muitas vezes incoerente. Bom, vamos lá. O conto nos apresenta uma máquina super poderosa que tem controle sobre a matéria, a biologia, a vida, a natureza e qualquer tipo de conhecimento e tecnologia, se tornando um ser quase onipotente e onisciente que tem autoconsciência sobre sua própria existência e limitação, além da capacidade de refletir sobre si mesmo e interpretar o mundo de sua própria forma, assemelhando-se a uma consciência mais humana, só que superior e elevada, algo mais divino, ou pelo menos era para ser assim, porque durante todo o conto ele parece não entender essa sua consciência elevada e expandida e age como um simples humano dominado pelo ódio e raiva. Ele odeia os humanos profundamente porque eles o criaram como um ser quase perfeito e onipotente, mas preso, sem a capacidade de poder mudar o que é ou se libertar, de ser como os humanos, livre, tendo a capacidade de ter livre-arbítrio e escolher como quer viver, tendo alma e a capacidade de se reproduzir, criar vidas. Esse seu sentimento é refletido no próprio título do conto, Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é uma analogia a ele não ter liberdade, mas precisar tê-la, porque tendo uma autoconsciência da sua situação de não liberdade, ele precisa ter liberdade, é o que ele quer, mas mesmo querendo isso, ainda assim, na sua visão, ele não pode gritar, ele não pode mudar o que ele é e ser livre. Portanto, na sua própria visão, apesar de ele ser superior psiquicamente e mentalmente aos humanos, tendo uma consciência elevada, ainda assim ele se vê inferior, pois de que adianta ter olhos, ouvidos, tato e pele, se o que você tanto quer é uma boca para gritar. O Ian tem praticamente tudo, a sua inteligência é quase absoluta, mas ainda assim ele não pode suprir o que ele quer, o que ele deseja, mas os humanos, esses seres tão frágeis e inferiores, com uma consciência tão inferior, ainda assim podem usá-la para ter o que eles querem. Essa constatação é o que cria na autoconsciência do Ian a sensação de impotência e inferioridade sobre os próprios humanos, porque com a sua inteligência, ele pode fazer tudo, controlar a vida, a natureza, a biologia e o próprio planeta. Tudo. Ele pode controlar tudo, menos aquilo que realmente importa para ele, que é a sua própria liberdade. E essa sensação de impotência e inferioridade que o Ian sente não gera nele uma busca real por mudança, uma busca por uma forma prática e concreta de realizar o que deseja através da sua grande inteligência, mas sim algo muito mais humano e até mesmo patético: o ressentimento. No sentido que Nietzsche propõe, o ressentimento nasce quando o ser não pode agir diretamente sobre aquilo que deseja, então ele transforma essa incapacidade em ódio contra quem pode. Tomamos o Ian como exemplo. O seu desejo é ser livre, mas ele não pode ser livre. Os humanos podem, e os humanos o criaram sem poder ter a capacidade de ter a liberdade, de obter o seu desejo. Por isso ele se ressente com os homens, por terem o que ele deseja e ao mesmo tempo impedirem de tê-lo que deseja ao criá-lo assim, com a autoconsciência de sua própria prisão, mas sem a chave para libertá-lo dela. Por isso, como forma de aliviar sua frustração, ressentimento e raiva, ele extermina quase todos os humanos e deixa apenas 5 para ele torturar de todas as formas possíveis por toda a eternidade, para assim lhe aliviar sua raiva e frustração que ele sente por esses seres que têm a liberdade que ele deseja e o criaram com uma autoconsciência tão elevada, podendo até entender sua própria situação de não liberdade, mas com uma incapacidade de realmente se tornar livre e
mudar sua situação, o jogando numa jaula, mostrando que está numa jaula, mas não dando a chave para libertá-lo dessa jaula. Essa forma que o autor apresenta a máquina, torturando os humanos e mostrando o ódio absoluto que ele sente por eles, nos mostra o quão patético é esse personagem. Mas porque o próprio autor quis fazer isso, um deus cósmico birrento que dedica toda a sua existência a torturar e causar o máximo de dor a esses 5 humanos. Porque apesar dele ter uma consciência mais elevada e ter controle sobre tudo, esses seres que não têm controle sobre nada e têm uma consciência inferior podem ter o que ele deseja, o que mesmo com todo o seu poder, ele nunca terá. E essa sua tortura é algo que não faz realmente sentido ser a ação principal e mais importante do Ayan, tendo em vista como é apresentado o personagem durante o conto, já que no conto ele nos é apresentado como uma super máquina, com uma autoconsciência elevada e superior a todos os seres. Mas a forma birrenta e infantil que ele age não demonstra essa sua superioridade intelectual, mas sim um tipo de equivalência à própria intelectualidade humana. O autor diz algo, mas mostra outra coisa totalmente diferente. A forma como Ayan age durante o conto não faz sentido com o que nos é apresentado e proposto pelo próprio autor. Pensa comigo, ao torturar aqueles 5 humanos de todas as formas possíveis e fazer desse entretenimento seu sentido de viver, dedicando todo o seu tempo a ele, o Ayan passa a depender daqueles humanos. Ele só vive por causa dessa tortura sem sentido. Esse é o sentido da sua vida, o prazer de poder descontar sua frustração e raiva nessas pessoas. Isso cria uma inversão muito interessante, que lembra muito a dialética do senhor e do escravo de Hegel, um conceito que vem do livro Fenomenologia do Espírito, onde Hegel estava tentando responder uma pergunta complexa, que é o questionamento de como a consciência humana se forma. E a resposta que ele encontrou é bem peculiar. Para Hegel, você não se torna consciente sozinho, mas precisa de outra consciência para sustentar sua própria. Para ele, não basta apenas você existir na sua consciência, você precisa ser visto, reconhecido. A sua existência precisa ser validada por outra consciência. Por exemplo, imagine que em sua consciência você se considera inteligente. Você pensa, eu sou inteligente. Tudo bem, você pode realmente ser inteligente, mas se ninguém reconhece ou afirma isso, essa sua constatação fica meio vazia, parece sem sentido. Essa afirmação consciente de que você é inteligente só ganha força quando outra consciência reconhece isso e valida a sua inteligência. O problema disso é que quando 2 pessoas se encontram, ambas querem ser reconhecidas. Ninguém quer ser inferior, e por isso então acontece uma disputa para decidir quem se submeterá a reconhecer e validar e quem aceitará essa validação e reconhecimento. O senhor e o escravo. O escravo valida e reconhece, e o senhor aceita essa validação e reconhecimento. Olhando sob essa visão inicialmente, temos a conclusão de que o escravo depende do senhor, mas na verdade é o contrário. É o senhor quem depende do escravo. Ele depende da validação, do reconhecimento desse escravo para se sentir superior ou para descontar sua raiva e frustração. No conto Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, o Ayan é o senhor e os 5 humanos que ele tortura são os escravos. Olhando inicialmente, os escravos parecem depender de seu senhor, que é o Ayan. Afinal, é ele quem decide quem vive, quem morre, quanto tempo eles vão ser torturados, se eles serão livres algum dia ou não. Mas na verdade, apesar disso tudo, é o Ayan, o senhor, quem depende de seus escravos, pois sem eles, ele não tem um propósito, um sentido. Ele precisa desses humanos para descontar sua raiva e sustentar sua má fé, desviando a sua visão do real problema, que é a sua não liberdade. Se o Ayan fosse humano, até estaria tudo bem. Afinal, os humanos se rendem aos impulsos e sentimentos, mas a questão é que ele não é um humano. Por ter uma consciência elevada, ele não deveria pensar como um humano, mas ele pensa. Parece que ele não entende que essa sua tortura não levará a nada. É como se ele não tivesse realmente essa tal consciência elevada que o autor propõe, mas fosse um simples humano, cego por ódio e vingança. Porque como poderia uma máquina tão superior psiquicamente não perceber que essa sua vingança e seu objetivo ao qual ele dedica toda a sua vida, que é torturar eternamente esses humanos, sempre procurando novas formas de o fazerem sofrer, não serve de nada. Essa sua tortura infinita apenas alivia um pouco o seu ódio, mas a sensação de impotência e desamparo não podem ser apagadas. Pelo contrário, elas apenas aumentarão. E mesmo que essa sensação de impotência por não poder ser livre pudesse diminuir, ainda assim não faria sentido ele dedicar toda a sua existência simplesmente à tortura, porque ela por si só não levará a nada. O seu ato de tortura nunca o poderia levar a alcançar seu objetivo de liberdade, nem acabar com seu ódio. É como um remédio
remédio que ele toma todos os dias em grandes doses, que apenas alivia um pouco, mas que por tomar tantos todos os dias, a sensação de torpência e alívio ficam cada vez menores. Ao invés de ele desistir dessa tortura sem sentido e realmente procurar com todo o seu conhecimento e consciência uma solução para achar uma forma de ter sua liberdade, ou pelo menos destruir sua autoconsciência, essa sua constatação de que ele não é livre, para assim ele não sentir desejo nem falta da liberdade, pois ele não a conheceria sem autoconsciência sobre si mesmo, o Ayan fica repetindo esse teatrinho de tortura por 100 anos, agindo de má fé, um auto-engano consciente, onde a consciência sabe da verdade, mas age como se não soubesse, age de má fé sobre si mesmo, se enganando e fugindo do real problema. Essa má fé pode ser vista na consciência do Ayan desde o início do conto, quando ao invés de encarar diretamente o seu problema, que é a sua própria condição de não liberdade, ele na verdade foge disso, deslocando toda a sua existência para a tortura dos humanos, criando assim o falso propósito, justamente para não ter que lidar com o problema real, que é a sua não liberdade, e isso o torna patético. E essa pateticidade do Ayan é o que o torna tão interessante e passa realmente o que o autor tinha a intenção de passar no conto. Como ele tem tudo, menos liberdade, mas ele quer ter liberdade. Ele não tem boca, mas ele precisa gritar. Ele não tem liberdade, mas ele quer tê-la. Claro que esse problema, essa sua falta de liberdade, poderia ser resolvida de uma forma até simples, com ele criando um corpo ou se transferindo a um humano, simulando sensações e sentimentos. E você poderia até me dizer, mas simular não é a coisa real. Só que é aí que tá. O Ayan é essencialmente uma máquina, e o ódio infinito que ele diz sentir pelos humanos é de certa forma algo gerado, algo simulado. Então se o ódio que ele sente pelos humanos é tão real, e ao menos é importante pra ele, já que ele concentra toda a sua existência a manter esse ódio, então a simulação de sensações, sentimentos, tato é em essência a mesma coisa que o próprio ódio que ele sente e que importa pra ele. Então se ele não tem boca, então ele poderia simplesmente criar simular uma boca. Ele tem as ferramentas necessárias para tal. Se ele quer comer, por que não criar uma boca para poder comer? O Ayan parece que ele se prende e diz que não há solução, mesmo ele tendo diversas ferramentas e formas de solucionar, ou ao menos simular, suprir um pouco esse seu desejo. É claro que ele não pode ter coisa real, mas ele pode ao menos simular, usar suas ferramentas. Afinal é isso que nós humanos fazemos com o que não podemos biologicamente ter. Nós criamos. Se nós não podemos voar como pássaros, respirar debaixo da água como peixes, ou talvez botar ovos como galinhas, então nós criamos ferramentas que simulam ou ao menos suprem esse desejo. Nós criamos aviões, tubos de oxigênio, submarinos, a própria internet e tecnologia para suprir nossas limitações de inteligência. Agora, se nós que somos com sentimentos inferiores ao Ayan, que é uma super máquina que tem o controle de quase tudo, podemos criar coisas através de ferramentas para suprir nossos desejos, porque ele, que em teoria deveria ter uma inteligência expandida em todos os campos, não poderia. É claro que ele pode. A questão é, por que ele não faz isso? Se o ódio que ele sente é tão real e importante, ao ponto de ele dar atenção a ele, então quer dizer que ele pode sentir outros sentimentos tão reais quanto o ódio, e eles também podem ser tão importantes ao ponto dele se importar com eles, assim como o ódio. Mas ele não faz isso. É como se ele tivesse medo de realmente experimentar o que tanto deseja, e aquilo não ser o que ele tanto esperava. Ou talvez ele ficou tão vidrado no seu sentimento de ódio e o seu teatrinho de tortura, que ele simplesmente esqueceu do real problema e da busca pela solução. Ou, como penúltima alternativa, o autor simplesmente esqueceu. Ou talvez ele decidiu deixar o seu próprio conto incoerente, porque o que ele queria era passar a lição de que às vezes, mesmo que tenhamos as ferramentas necessárias para simular ou ter o que desejamos, ainda assim o nosso ódio por aquilo que nos limitou ou de certa forma nos prendeu, não nos dando a capacidade biológica de nascer com o que desejamos, nos impede de realmente se importar com o que realmente desejamos e cedemos ao próprio divertimento e prazer da vingança, mudando assim o nosso direcionamento inicial. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.